Irmãos, retorno hoje com os vídeos. O vídeo do sábado foi interrompido porque o escorpião me atacou. Mas continuo com outros projetos. Um dos projetos que continuo é sobre abduções. Quando a gente fala em abdução, a pessoa acha que é loucura. A maior parte das pessoas que não tiveram acesso a essa informação acha que é loucura, porque o povo está sob controle de mentiras do sistema político, religioso, cultural, da mídia satânica, que é a voz de Satã. Então o povo não sabe o que é abdução. Acha que é tudo bobagem. No entanto, até mim chegaram vários relatos, né? Então minha irmã Janaína nos conta de relatos que chegaram até ela, de pessoas que são oprimidas por forças do caos, que é uma mistura de forças alienígenas com satanistas da Terra, no caso dos escorpiões e outras ordens também, que estão usando essas pessoas para retirar material genético e também para oprimi-las, com o objetivo de estudar tanto a alma humana como o corpo físico, pois o que eles querem é criar uma raça híbrida para controlar a nossa raça, né? E assim eles poderem dominar o planeta. Então, pensando sobre isso, eu pensei, o que o Eterno fala sobre as abduções, sobre o mundo espiritual, sobrenatural, sobre as torturas alienígenas. Vamos tentar encontrar na palavra uma resposta. A Bíblia de Jerusalém. Que estou abrindo com o olho fechado, perguntando para o Eterno sobre as abduções. Mostra alguma coisa. Que o caso é gravíssimo. Há muitos relatos de tortura, sofrimento, morte. Aqui caiu. Abra as portas, Líbano, porque o fogo consuma os seus cedros. Lamente-se e preste, pois o cedro caiu. Aquelas árvores esplêndidas estão arruinadas. Lamente carvalhos de Bazã, pois a floresta fechada foi abatida. Ouça o lamento dos pastores, pois sua glória foi roubada. Ouça o rugido dos jovens leões, pois as matas de Yardém foram saqueadas. Olha só, para quem não entende esoterismo, bobagem, isso aqui não fala, mas está aqui, ó, Zacarias 11. Abre as portas, Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Quem é o Líbano? É a terra de Sidom e de Tiro e Sidom. Então, quem fala a palavra sobre isso? Rei de Tiro. É o arquétipo de Lúcifer, que estava na terra, no meio de pedras afogueadas, querubim ungido. Mas pelo seu pecado, pela sua ganância, ele foi destronado e houve uma guerra contra ele. Então, olha só, Zacarias 11 fala abertamente sobre esse assunto de abduções. Pois o rei de Tiro, que é Lúcifer, que na verdade tem outro nome, mas o pessoal usa Lúcifer, é o cabeça de todas essas abduções. Pois ele continua com a sua ideia de controlar o planeta e querer dominar aqui. E para isso usa as várias raças para dominar a Terra. Aqui também fala em cipreste, cedro do Líbano. Isso me lembra Nabucodonosor, a sua maldição, em que ficou 7 anos, quer dizer, no campo, comendo capim, igual carneiro, igual bode, igual carneiro, bode, igual animal do campo, né? Os vigilantes que descem do céu trouxeram uma maldição sobre ele por causa do pecado dele. Então, mais uma vez nos liga essas forças de fora da terra. Quem são os vigilantes? Não são os malaquinhos anjos. São humanos como nós de outros mundos do cosmos, que passaram por um processo de evolução espiritual e agora eles voltam para ajudar o planeta. E ao mesmo tempo há humanos e reptilianos e anjos caídos espirituais ou desencarnados que estão agindo na Terra contra a raça humana. Então, uma guerra acontecendo entre o bem e o mal. Essa guerra está citada aqui em Zacarias 11. Olha só, nem eu esperava que ia abrir isso aqui, ninguém esperava. Aqui fala também, lamente em carvalhos de Bazã. Quem é Bazã? Og, rei de Bazã, foi o último Nefilim, o último cabeça dos Nefilins. Tem até o livro de Og, rei de Bazã. Eu não leio esse livro ainda, mas quero ler. Então, o seu pai foi um extraterreno, a sua mãe foi uma humana.
Naquela época acontecia muito. Nos sumérios havia os zigurates, eram torres. No alto da torre tinha uma câmara onde as naves desciam e os extraterrenos vinham para ter relações com as humanas. Foi assim que surgiram as primeiras prostitutas rituais. Prática que depois foi seguida na Babilônia, onde também havia as prostitutas rituais. No começo eram dos deuses, ou dos extraterrenos. Depois, com o fim da aparição desses seres extraterrenos para dormir com as prostitutas rituais, começaram a ter caso com humanos, surgindo as balins, tanto na Babilônia como em Cananéia, em toda aquela região, eram moças que estavam no templo para servir os humanos, mas no começo era para os extraterrestres. Então fecha certinho, olha só como fecha. Incrível, irmão, como fecha. Começando com Tiro, rei de Sidom. Então Sidom simboliza os mundos, não só a terra, mas mundos paralelos, jardins belíssimos, em que os anjos de Lúcifer reinavam. Mas com a expulsão desses mundos, e a sua retirada para outras dimensões, para outros planos, começou o exílio desses anjos caídos, mas que eles querem é voltar para o controle da terra. E para isso que eles têm vários projetos. Por exemplo, loja branca e loja negra. E sabe que a loja branca é mais ligada a esses anjos arianos, esses anjos luciferianos. No entanto, a loja negra também, pois Lúcifer tem dois rostos. O seu rosto que passa uma ideia boazinha, para iludir o planeta, como anjo de luz, como está escrito na palavra, e o seu rosto que passa a sua verdadeira natureza, que é maldade, impureza, o seu dossel, o seu arquétipo reptiliano, em contato com o controle da raça humana. Então, Lúcifer tem os dois rostos. Não vou dizer Lúcifer, que Lúcifer é o nome citado na Bíblia em Pedro para Cristo, que depois tornou o nome do anjo caído. No princípio era para Cristo, como estrela da manhã. Então vou usar o seu nome real, Azaziel. Azaziel, o bode. Mas não é só Azaziel. Enoque mostra os vários anjos caídos que estavam na terra. Vários nomes deles, entre eles o cabeça Azaziel. Mas também tem Samael, todos, vários anjos. E no esoterismo místico, esse cabeça de anjo caído não é Azaziel nem Samael, são apenas anjos generais. O cabeça de todos os anjos caídos é Metadaron. Aí sim, é um principado cósmico, o qual tinha reino não só na Terra, mas em vários mundos do cosmos. E houve essa guerra citada em Ezequiel sobre o rei de Tiro. Ele foi banido para mundos inferiores, para dimensões inferiores, e perdeu seu poder de controle da raça humana, da Terra e de outros mundos também. É claro que tem muitos que ele controla, mas muitos mundos foram limpos pelos Elohims. Pois aqui o combate continua, olha só. Lamento e carvalhos de Bazã. Quem são esses carvalhos? Não são humanos, são nefilins. Também são seres que estão em mundos paralelos para controlar o planeta. Pois a floresta fechada foi abatida. O que é a floresta fechada? É o poder desses seres que achavam que eram invencíveis, mas os Elohims vieram, guerrearam contra eles e reduziram o poder deles. Ou somente os pastores, por sua glória, foi roubado. O que é os pastores? São as igrejas atuais que não seguem a Torá, seguem anjos caídos. Isso não é brincadeira não, é real. Toda igreja que não segue a Torá, que tem o domingo como sagrado, segue anjo caído. Por quê? Pois o domingo é dedicado a Mitra. E quem é Mitra? Se você for estudar a fundo, você saber que Mitra é um arquétipo de Lúcifer, de Azaziel, um arquétipo de Metadaron na Terra. Metadaron e Mitra são da mesma hierarquia. Então quem não segue a Torá, segue esses anjos. E vai chegar a hora que esses pastores vão sofrer, pois a sua glória foi roubada. Então aqueles que seguem a Torá, e aqueles que estão na igreja, pequeninos, que estão ali enganados, que não sabem sobre o Shabat, sobre a Torá, vão ter uma chance ainda, os pequeninos. Mas os grandes líderes vão sofrer muito quando a glória deles foi roubada. Por quê? Quando o Eterno guerrear contra esses anjos poderosos que querem tomar o lugar do Eterno e criam religiões para eles. Não falando a verdade do Eterno, e sim falando coisas da mente deles. Como citou Paulo, que viria a apostasia no fim dos tempos. Ouça o rugido dos jovens leões, pois as matas do Jordão e Ardenne foram saqueadas. Quem são os jovens leões? Ao estudar o esoterismo bíblico, a mística, a Kabbalah, você vê que o leão é o sétimo signo zodiacal.
Desculpa, é o sexto signo zodiacal. O sétimo é o caranguejo. O sexto zodiacal é o leão. E quem é esse sexto signo? É o 666. É o hexágono do lado negativo, esse que tem o lado positivo também, que é Anael, querubim. Então são os querubins negativos. Então nos leva de novo ao querubim protetor que estava no jardim. É o rei de Tiro, que é considerado um querubim. Então esses jovens leões são poderes, anjos poderosos, querubins poderosos, que lutaram contra o Criador. E por isso foram banidos para as mais baixas esferas do universo. Mas agora querem retornar ao seu poder numa guerra chamada de Apocalipse, na guerra do Apocalipse depois da Armagedon, que vai ser a conclusão do Apocalipse. Então esses jovens leões são esses seres, esses querubins caídos, que não é só que caiu com o Metadarão, foram milhões e milhões de seres. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos caiu. Mas só 1/3 dos anjos do universo são trilhões. Então esses seres estão em guerra para controlar o planeta, e são eles que usam os greys, que usam os escorpiões, que são ordens ocultas, com poder para andar em vários mundos e dimensões, com poder para navegar em dimensões paralelas, para se teleportar, para entrar nas casas das pessoas, enquanto elas dormem, no pesadelo, no sonho, e à noite, quando elas estão dormindo, para abusar das mulheres, como eles fazem, os malditos fazem isso. E pegam material genético para os aliens. E também esses abusos não são de prazer, são natureza biológica para criar raça híbrida. Claro, prazer eles têm em ver a pessoa sofrer, né? Não é prazer sexual, é sim no sofrimento, tortura. Então o que eles fazem é tanto pegar o material da mulher, como colocar dentro delas um implante alienígena. Porque são híbridos, uma semente alienígena, e ali vai nascer um feto. E quando o feto tem algumas semanas, ele é retirado e é levado para a nave dos Greys, que são os engenheiros siderais que trabalham para os anjos caídos. E ali, esses Greys, eles fazem a gestação dessa criança híbrida. Por que os Greys são usados? Porque os anjos caídos não podem vir eles mesmos. Pois são de outros planos paralelos. Eles têm que usar seres mais perto do físico. Esses seres são os Greys, que são 100% humanos e 100% alienígenas, podendo transitar em vários mundos e dimensões. Por que humanos? Humanos é absurdo, porque na verdade não são humanos, são humanoides. Mas eles têm a mesma estrutura de poder coabitar com humanos em seus mundos. Eles podem viver em mundos físicos, assim também como podem viver em mundos supradimensionados. Então, Zacarias 11, não esperava abrir essa passagem. Fecha tudo, o Eterno continua falando. Então tudo que a gente pede a Ele, Ele nos dá. Glória seja o Eterno, glória seja o seu nome. Então, da próxima vez que você achar que é bobagem, as abduções dos voadores, leia Zacarias 11, até o versículo 3, de 1 ao 3, e procure entender o simbolismo que aqui está. Pois a Bíblia fala por parábolas, é um livro altamente poderoso e profundo. Shalom a todos. E façam perguntas para mim, que eu vou responder pela palavra. E o Eterno vai falar.